E hoje eu tenho a honra de receber como convidado do M-Sun Podcast meu amigo e grande entusiasta do bonsai, Odilon Fátio. Vamos abordar um tema que é crucial no bonsai, que é fertilização. Para quem não conhece, o Odilon é engenheiro agrônomo e um grande apaixonado por bonsai desde os anos 80, trazendo consigo uma expertise super valiosa e que vai ajudar bastante a entender sobre esse tema. Seja muito bem-vindo, Odilon. Obrigado, Márcio. Parabéns ao M-Sun Bonsai. Parabéns pelo podcast e parabéns também pela escolha do tema fertilização das plantas, de modo geral, e em particular dos bonsai. Há uma necessidade de aprofundar essa temática, né? Há um desconhecimento grande e portanto, quero trazer uma pequena contribuição para ajudar pessoas que fazem bonsai fazerem melhor, aplicar os adubos de maneira correta. Maravilha, Odilon. Vamos falar sobre os macro e micronutrientes. Você pode me ajudar a entender mais sobre esse tema? Os macronutrientes, como o nome diz, não é que eles são os mais importantes, é o que as plantas consomem e utilizam de uma maneira maior, em maior quantidade. Uma vez a gente achava que era só 3 nutrientes e ainda há uma certa convenção reduzir os macronutrientes ao nitrogênio, fósforo e potássio. E quais são os Hoje são 6 macronutrientes: nitrogênio, fósforo e potássio, cálcio, manganês e está faltando ferro. Não, é manganês, cálcio, potássio. Boro. Boro é micro também. Então, cálcio, enxofre. São nutrientes absolutamente essenciais às plantas que ela consome em grande quantidade. Os micros também não é porque eles são menos importantes, é que a planta consome menos micronutrientes em relação aos macros. E hoje já são 7. Portanto, adubar bem uma planta significa aplicar 6 macro e mais 7 micronutrientes para ter uma adubação equilibrada e todas as necessidades da planta serem supridas. Tá, Odilon, e onde a gente encontra esses nutrientes nos produtos que a gente tem disponíveis? Onde a gente consegue essa fonte de macro e micronutrientes para as plantas? No caso da agricultura convencional ou horticultura, isso já tem uma rede muito grande de fornecedores desses macros e micronutrientes. No caso dos bonsai, hoje já é era uma necessidade e já tem uma oferta boa de micro e macronutrientes disponíveis para os bonsais também. São produtos específicos para bonsai, já com Sim. formulações que são específicas para as necessidades de árvores que estão em vaso, né? Isso. E a diferença, isso foi importante você alertar, um bonsai é uma árvore num vaso. E se a gente reparar, o vaso ele tem bastante furos grandes. Então há um escoamento grande de nutrientes que sai pela água, né, pela irrigação. Significa, então, a necessidade de repor regularmente esses nutrientes para a planta. Ideal é a cada mês ou a cada 2 meses você aplicar essa adubação, né, para repor e para ter um pleno desenvolvimento da planta, seja com frutos, seja com flores, ou essa massa verde maravilhosa que o bonsai e algumas espécies disponibilizam. O que é importante assim, perceber que tem um grupo de nutrientes que são responsáveis pela essa massa verde, né? Principalmente o nitrogênio. Se você tem flor e fruta, é importante que tenha uma dosagem boa de fósforo, né? O fósforo é responsável pela formação da flor e do fruto de muitas espécies, né? E o potássio, ele faz o acabamento
ele produz o fruto e o potássio tem essa, além de fortalecer as raízes, ele consegue fazer o fruto amadurecer e se consolidar. Só que o potássio não trabalha só sozinho. Às vezes é importante ter o cálcio e ter o boro junto, que eles interagem para ter um bom fruto, uma boa flor, né? Maravilha. E existe diferença da fertilização que se faz para espécies, por exemplo, coníferas, né, os pinheiros, os chimpacos, né, os juníperos, enfim, as tuias. Existe uma diferença dessas espécies para as tropicais, por exemplo? Repare que as coníferas são plantas, né, que, como o nome diz, são os pinheiros. O fruto dessas espécies tem um formato de cone, né? Certo. Só para simplificar aqui, né? E eles têm uma característica de crescimento muito lento. Então eles não têm uma necessidade. Eles demoram assim 2, 3 anos, 5 anos, 10 anos. Então eles não têm uma necessidade urgente de ter uma carga muito grande de fósforo, potássio, micronutrientes. Certo. Como uma outra planta, uma cereja, uma jabuticaba, que teria que ter uma carga maior de alguns nutrientes, né? Então é importante que essa planta tenha uma dosagem menor de nitrogênio, fósforo e potássio dos micronutrientes, comparado com as tropicais ou as frutíferas. Porque aqui há uma intensidade muito grande de luz, né, e calor, então o crescimento da planta é muito mais rápido e a necessidade de nutrientes é muito maior. Então a quantidade de fertilizante é menor, né? Mas você está dizendo em relação ao clima que a gente tem aqui, ou em relação às espécies mesmo por serem tropicais, enfim? As duas coisas, né? Plantas assim, as coníferas de clima temperado, o crescimento é mais lento por causa da espécie e porque o clima é mais frio. Então o crescimento lá é mais lento. Então uma conífera quando chega aqui no nosso clima, por exemplo, a gente está no Trópico Sul, né? Mas, enfim, quando chega no Brasil, vamos dizer dessa forma, essas tropicais, essas coníferas, elas têm um crescimento mais rápido do que teria num clima temperado. Sim, sim. Não, há muitas que estão em São Paulo, coníferas, onde tem um berço de produção muito grande, né, dos chimpacos, dos pinheiros negros. O crescimento, comparativamente, quando plantada a mesma espécie na Europa, o crescimento nosso é bem maior. Independente então, da fertilização, né? Independente da fertilização, né? Porque a temperatura é muito grande de crescimento vegetativo da planta. Se você combinar temperatura com uma boa fertilização, você vai ter uma planta excepcional num espaço de tempo menor. Maravilha. Então, falando agora de frutíferas ou de floríferas ou frutíferas, elas precisam de mais fósforo e potássio, é isso que eu entendo, e também dos micronutrientes. É importante ter essa regulação, ou de uma forma geral a gente coloca um adubo que seja mais completo? O que você recomenda? Não, há pelo menos duas ou três linhas de escolha dos fertilizantes, né? Uma escolha de fertilizantes minerais, não confundir o mineral com químico, né? O famoso NPK, que não é só NPK, mas ele é uma linha que imediatamente ele vai estar disponível para a alimentação da planta. A maioria é mineral, só tem um insumo, que às vezes é o nitrogênio, que é derivado do petróleo, né? Que se vê isoladamente como uma ureia também. Ela chega a ter quase 40%, às vezes um pouquinho mais de nitrogênio. Então, essa escolha de fertilizantes minerais, a resposta para a planta é imediata. Sim. Por quê? Porque os insumos são minerais e a planta consegue absorver esses fertilizantes na forma mineral.
Tá? E Os isso orgânicos, significa que o uso tem que ser mais moderado também, porque vai ter um consumo mais rápido sim. do que os orgânicos, né? Que tem uma liberação lenta, que tem uma absorção bem mais lenta do que os minerais, né? Por que são mais lentos, né? E por que o mineral é mais rápido? O mineral é mais rápido porque a forma com a qual a planta absorve ele. Sim. É assim que as raízes absorvem os nutrientes de forma mineral. Os orgânicos, por que é mais lenta? Porque a planta não absorve nutrientes orgânicos. Vem fungos, precisa de fungos, bactérias, para mineralizar a matéria orgânica e transformar ela em nutrientes disponíveis à planta. Então há um processo de interferência de micro-organismos, fungos e bactérias, geralmente benéficos, que transformam a matéria orgânica em nitrogênio, em nutrientes disponíveis à planta. Por isso que o processo é um pouco mais lento. Tá? E quanto a plantas jovens e plantas mais maduras, vamos dizer assim, tem uma diferenciação na adubação, na fertilização, no dia a dia, na prática? Sim, eu geralmente plantas mais jovens eu utilizo mais fertilizantes minerais, porque a demanda dessa planta, ela está em expansão vegetativa, é maior, né? Então eu posso pegar um tradicional que eu vou numa floricultura, eu acho uma fórmula 10-10-10. Então quer dizer o quê? 10% de nitrogênio, 10% de fósforo e 10% de potássio. O consumo dessa planta jovem de nitrogênio é maior nessa fase. Se eu pego uma planta mais madura, mais adulta, eu posso pegar 5, 20, 10. Então ela tem 5% de nitrogênio, 20% de fósforo e 10% de potássio. Então eu direciono essa planta já para fertilizar ela mais para flores e frutos e reduzo um pouco o nitrogênio, né? E também, então, quando uma planta está na pré-floração ou uma planta de flor, se eu não reduzir o nitrogênio, o que vai acontecer? Ela vai ter uma massa verde maior e uma florzinha menor. E às vezes um fruto de menor quantidade e qualidade. Sim. Então essa diferenciação no uso de fertilizante é essencial para o tipo de bonsai, da espécie de bonsai que você tem, né? Então sempre que eu tiver só conífera ou só um olmo como esse aqui, eu reduzo a carga de nitrogênio e comparativamente com uma caliandra, caliandra eu dou mais nitrogênio, eu dou mais fósforo e potássio e menos nitrogênio. Certo. Então eu diferencio o fertilizante conforme a espécie e conforme o que eu quero com a planta. Tá? E também, junto com isso, é importante também reduzir o nitrogênio, em alguns casos, e reduzir a quantidade de água. Se eu jogo... A água é importante porque a planta precisa ter um ambiente, uma solução que ela absorva o nitrogênio. Se eu carrego com muita água também, isso não vai assim, a planta vai receber um sinal que é massa vegetativa. Então ela vai ficando, a flor vai ficando clara, vai desbotando, vai vir ramos novos, isso acontece muito no bougainville, a florzinha vai ficando descolorida, ao invés de ter flor, vai ter novos ramos vegetativos. Isso então, é excesso de nitrogênio? É excesso de nitrogênio e às vezes excesso de água. Sei. Então às vezes tem que também cuidar da água, assim, nem de mais nem de menos. Tá? Não vê que é um... Fica um pouquinho mais complexo porque nós estamos tratando de uma árvore num vaso muito pequeno.
quando ela está na natureza, ela tem mecanismos de equilibrar. Aqui não. Se tu desequilibrar alguma coisa, seja a dosagem de fertilizante ou a quantidade maior de água, a planta já sente. Né? Já sente. Então ela faz escolhas. Né? E em relação a melhor momento de fertilizar, eu digo isso assim, num dia de sol, ou num dia que está chovendo, ou no final do dia, ou de manhã. Existe alguma dica, alguma recomendação nesse sentido? É melhor adubar a planta de manhã cedo, ou é melhor esperar o fim do dia, ou é melhor fazer isso no período de chuva, ou depois que passa a chuva? Como que funciona? Em termos gerais, a regra é uma assim, sempre pouca quantidade e mais frequência. Né? Não adianta adubar muito a cada 2, 3 meses. É importante pouco a cada mês ou a cada 2 meses. Sim. Essa é uma regra fundamental. Né? Porque você precisa assim criar um ambiente favorável de maneira permanente para a planta, fertilizar pouco e sempre. Essa é a regra fundamental. Segundo, assim, sempre tem que ter um solo úmido para a planta receber o nutriente e absorver. Não adianta adubar com solo seco, a planta não vai absorver. Então é melhor depois de uma rega, ou depois de uma chuva. Sim, sim. E a terceira regra assim, terminou o inverno, começa a aumentar um pouco as dosagens dos fertilizantes, que é quando a planta está precisando de uma quantidade maior de fertilizante para sua massa verde e depois para floração e frutificação, até o final do verão. Outono e inverno, eu sou da tese, minha tese é de continua a adubar, mas a quantidade é menor. Certo. Tá. Então continua adubando no inverno, né? Continua adubando. O que muda? Eu posso adubar, ao invés de todo mês, eu posso adubar 2 vezes no inverno, a cada 45 dias. Mas o mais importante é diminuir um pouco a quantidade. Embora, estou falando aqui da nossa cidade, Florianópolis, que praticamente não tem inverno. Então a planta continua tendo uma atividade vegetativa não tão intensa, mas ela continua. Então só reduz a quantidade. E última coisa que as pessoas não percebem muito é a planta também influenciada pela luz. Luz e temperatura. Tá? Repare agora no verão, que horas começou a ficar claro? 5:30 da manhã. E que horas começa a escurecer? 7:30 da noite. Então nós temos aí umas 14 horas de luz. Né? Dá 14 ou 16, mais ou menos assim. Então vai ver, você tem 2/3 de luz e quase 1/3 de escuridão, vamos falar assim, pouca luz, baixa luminosidade. Isso impacta muito na planta. Então, que horas é melhor dar água? Final da tarde. Porque a planta vai ter umas 14 horas ou 16 horas de umidade se você fosse dar água de manhã cedo. Você dá água 8 da manhã, às 4 da tarde ela já está seca. Sim. Então ela ficou só com 8 horas. Então se for molhar uma vez só no dia, é melhor fazer no fim de tarde. Fim de tarde. Mas sempre melhor se puder molhar 2 vezes em dias quentes, né? Não, com certeza, dias quentes e de vento aqui, com certeza aqui tem que molhar 2 vezes ao dia. O que você pode, assim, 1 hora molhar mais quantidade, e a segunda irrigação se mais branda, né? Não há tanta necessidade. Eu queria destacar também que terminou o inverno, começando a primavera, há o aumento da temperatura e o aumento da luminosidade. Então a planta, isso induz uma série de hormônios
da planta para ela começar a crescer e há uma demanda de nutrientes para produção de energia na planta. Esse é o momento de começar a fertilizar. E às vezes não é assim, terminou o inverno 23 de setembro. Às vezes já no final de julho, as plantas, sem a gente falar com elas estão falando conosco, já começam a botar broto. Então é hora de começar a aumentar a fertilização, tá? E a fertilização tem que estar junto com a água, para ela poder absorver uma quantidade boa de nutrientes. Então, terminou o inverno, é o momento de iniciar a fertilização numa maior quantidade e reduzir a quantidade lá no final do verão. Legal, Odilon. E sendo prático assim, a gente sabe que tem adubos de liberação lenta, principalmente os orgânicos, né, que precisam aí de precisam de insetos, de fungos, enfim, que vão ajudar, né, a transformar, a mineralizar esses adubos. Como que a gente pode utilizar de forma combinada esses adubos com os fertilizantes de absorção rápida? Já que a gente tem que manter essa planta sempre adubada, né, o ano todo a gente mantém a planta adubada, dá uma dica aí pra gente de uma forma prática, como a gente pode utilizar, de repente, o adubo e o fertilizante líquido, né, na mesma planta. Tem um conjunto de plantas que eu faço a combinação assim, uso uma dosagem de fertilizantes minerais, aí o mês seguinte ou segundo mês eu entro com orgânico, né? Uso bastante farinha de osso com torta de mamona, principalmente nas frutíferas, né? E posso também, no outro mês, entro de novo com mineral, e no outro período, ao invés de ser torta de mamona ou farinha de osso, eu posso usar aquele adubo líquido churume. Né? O churume, ele é líquido, mas ele é bastante concentrado, então é bom se usar 6 de água para 4 de churume, ou às vezes até 7 de água, 7 litros de água para 3 de churume, que ele é bem concentrado. Então você pode alternar bastante dois caminhos de fertilização, o mineral e orgânico. Quando eu tenho cereja silvestre, que a gente faz geleia, depois fizemos doce ou comemos in natura, aí uso mais só adubos assim orgânicos e também o chamado orgânico mineral. O organo mineral se encontra em lojas de agropecuária, nem sempre aqui em Florianópolis, em lugares onde a agricultura é mais intensa. Ele substitui o nitrogênio com fontes orgânicas, né? Cama de aviário, cama de peru. Então, por isso que ele é organo mineral. Os outros são rochas, certo. Então ele só substitui a ureia por uma fonte também orgânica. Então é uma boa receita. Só que às vezes aqui não é fácil de encontrar e eles vendem só sacos de 25 quilos. Então, para quem tem 2 bonsai, às vezes não é prático, funcional. Eu, como tenho bastante, eu compro um saco desse, dura um ano, às vezes menos, então ela é totalmente orgânico essa opção que eu faço. Principalmente nessas frutíferas que a gente come, se foi usuário Não, as suas plantas de um banquete de cerejas, né? Então são 100% sadias, né? Show de bola. Dilon, muito obrigado. Então entendemos aqui que é importante você adubar de alguma forma a sua planta, manter uma regularidade em todo o ano, né, com uma intensificação no começo da primavera, né, entender um pouco dos macro e micronutrientes. Cada planta tem a sua necessidade, então principalmente as que são
frutíferas e floríferas, elas utilizam mais o fósforo, o potássio e os micronutrientes, né? Também a diferenciação das plantas que são jovens para as plantas que são já mais maduras, mais velhas. E por fim, a combinação desses elementos, né? Então o Dilon deu uma aula aqui pra gente, ficou muito feliz em compartilhar isso com o público. E é isso aí. Fiquem atentos então aos próximos episódios. Valeu, um abraço. Show. Obrigado, Dilon. Imagina, tomara que seja útil mesmo. Tem muita.